Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei, pra mim é boa tarde. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu vou explicar um pouco mais sobre as contestações da Velha República. Bom, pra gente ter uma ideia do que era essa Velha República, bom, a Velha República, também conhecida como Primeira República, nada mais é do que aquele período em que o Brasil deixa de ser império e vira a república de fato, aqueles primeiros anos, certo? Mas que vem com detrimento muitos conflitos entre o governo e o povo. Muitos desses conflitos são armados, um deles é a Guerra de Canudos, que eu vou explicar um pouco mais hoje. Bom, e para a gente entender mais um pouco sobre isso, a gente tem que entender o contexto histórico daquela época. Bom, a gente vivia num país muito, digamos, muito novo ainda, porque naquela época a gente estava com um presidente chamado Prudente de Moraes. Ele foi o nosso terceiro presidente, mas, entretanto, foi o primeiro cívico, porque os dois primeiros foram militares, certo? O primeiro foi o Marechal Deodoro da Fonseca, depois foi o Floriano Peixoto, e logo em seguida vem esse cara chamado Prudente de Moraes. O governo dele foi de 1894 até 1898. Os principais pontos dele foi, desmilitarizar o governo, porque naquela época o Brasil tornou-se república, mas em meio a justamente a grande maioria militares. Naquela época o Marechal e o Floriano tinha muito militar no poder, e o pensamento dele foi desmilitarizar isso e colocar civis no poder. Foi um governo de transição, isso é fato. Ele tenta quase todo o seu período tentar trocar, né, militar por civil, o poder. Ele entrega já o seu governo com essa missão cumprida. Ele conseguiu fazer o que ele queria, mas um ponto aqui é que ele abandonou as medidas de Floriano, que era o seu antecessor, que era justamente isso, que naquela época quem mandava no país, até hoje é assim, era a elite agrária, que tinha muito poder naquela época, porque em um momento ela vem dominando o açúcar, já mais para frente o café, e ele quis abandonar essas medidas do Floriano, e retomou medidas do Império. O que seria isso? Seria justamente por essa elite diretamente na economia. Como eu falei agora há pouco, a elite agrária foi quem dominou por muito tempo grandes terras e grandes plantações, isso fazendo com que eles enriquecessem cada vez mais. Veja que nessa época era muito forte a plantação de café, e esse cara, ele era paulista, ele nasceu em São Paulo. O que aconteceu? Entre esses primeiros anos do Brasil, só o que acontecia era presidentes vindos de São Paulo. Todos eles eram de São Paulo. Só mais pra frente vai ter um presidente que veio de Minas Gerais, que vai instituir uma parceria com São Paulo, que é conhecido como a República de Café com Leite. Mas voltando um pouco ainda sobre essa história do café e esse fato de São Paulo ser essa grande potência e o presidente, todos eles serem de lá. Bom, o que acontece é que naquela época era meio que de lei um presidente nomear
outra pessoa para sucedê-lo. E isso foi o que aconteceu. O Marechal nomeou Floriano e, consequentemente, o Prudente também vai nomear outra pessoa para ficar em seu lugar, certo? Governo de transição, como eu já falei, ele queria tirar militarização, desmilitarizar o poder, certo? E passar para o civismo poder. Como eu falei que eu ia aprofundar mais sobre a Guerra de Canudos, que aconteceu justamente nesse governo aqui, de Prudente de Moraes. Sim, uma coisa que eu esqueci de mencionar é que ao final do seu mandato, o que aconteceu? Houve muita revolta e muita incitação popular, a galera estava revoltada mesmo. O que aconteceu? Ele sofreu um atentado, e é muito comum isso acontecer em presidência do Brasil, que após esse atentado houve uma vitimização. Ele, por exemplo, sei lá, comete suicídio, uma facada, aí a elite vai e vitimiza o cara, tá ligado? Justamente para, digamos, ele sair como bonzinho. É como se ele tivesse uma anistia. Nada que ele fez, a galera esqueceu, porque como ele manda o exército ir para Canudos, né, entre esse contexto de Canudos e exército, um dos generais do exército tenta ferir ele. Quando o outro intervém e tal, ele consegue escapar, ele não morre. Mas após isso, esse ataque, ele foi vitimizado, certo? Aí, como eu falei, aprofundando mais sobre a questão de Canudos e a guerra que ocorreu lá, vem um grande nome que a gente precisa lembrar, que é o Antônio Conselheiro. Aqui está um desenho dele. Oficialmente há apenas uma foto dele, porque naquela época era a época em que a fotografia ainda estava engatinhando, estava começando a se propagar naquela época e nem todo mundo conseguia tirar fotografia. Então tá aqui um desenho dele. Ele vem aqui com esse papel de líder messiânico. O que é isso? É justamente isso. A galera no interior do Ceará, no interior da Bahia, a galera tava com muita precariedade, a galera realmente estava passando fome, em situações insalubres, e ele vem justamente como esse Messias mesmo. O nome dele era Antônio Vicente Mendes Maciel, mas ele se autodenominou Antônio Conselheiro porque ele costumava dar conselho aos outros. Esse cara, durante a vida dele, ele não teve muito sucesso. Ele tentou ser professor, mas infelizmente não deu certo. A mulher dele traiu ele com um cara com um militar, e ele passou a peregrinar por mais ou menos 25 anos. E durante essa época, mais ou menos aqui em 1893, ele já tinha mais ou menos entre 5 a 10 mil adeptos, pessoas que simpatizavam com ele e começaram a seguir ele. O que foi esse Arraial do Belo Monte, ou de Monte Belo, como que ele chama? Foi justamente quando ele estabilizou um lugar na fazenda de Canudos, uma fazenda abandonada, e ele decidiu ficar lá com as pessoas que seguiam ele. O que ele planejou? Bom, ele pensou em fazer, digamos que, uma sociedade utópica, onde eles não pagavam impostos, eles viviam meio que em uma bolha, onde eles mesmos plantavam, eles mesmos comiam, eles criavam gado, ou seja, eles tinham o domínio da agricultura e da pecuária,
eles chegaram até a exportar couro de bode, se eu não me engano, de bode, para os Estados Unidos. E o que aconteceu? Referente a isso, o crescimento de Canudos, ele alarmou 3 grandes instituições. Primeiro que foi as igrejas. Por quê? Bom, o Antônio Conselheiro, ele não tinha uma formação religiosa, ele não era padre nem nada do tipo. E ele defendia algumas coisas do regime monarca. Uma delas é que, como o Brasil tinha acabado de passar para a República, o que acontecia? Acontecia que a igreja e o Estado eram laicos. O Estado era laico e não envolvia com as coisas que aconteciam na igreja. Ou seja, a partir daí começou a haver o casamento religioso e o casamento cívico. Ele não defendia isso. Ele defendia que a igreja e o Estado tinham que andar juntos e que só podia haver um casamento, que era o casamento da igreja. E como eles estavam meio que nessa bolha em Canudos, eles só na sociedade deles, eles não estavam produzindo nenhum lucro para a Igreja Católica da época, que ficou alarmada com essa situação. A segunda coisa que alarmou eles foram os fazendeiros. Por quê? Porque naquela época a gente tinha acabado de sair da escravidão. E o que acontecia? Como a escravidão foi abolida, mas não existia nenhuma outra lei que garantisse o escravo a emprego, a nada. Ele só foi solto e saiu aí, sem ter lugar, sem ter emprego. Ou seja, Canudos foi meio que uma forma de abrigo para esses povos, esses escravos libertados, recém-libertados, que estavam saindo das fazendas, e os grandes fazendeiros estavam começando a sentir falta de funcionários. Esse é o segundo ponto que bate o governo. E a terceira é as autoridades estaduais. Agora, o que acontecia? Como estava crescendo muito aquele lugar, chegando no final com aproximadamente 25 mil pessoas naquela região, o governo quis aproveitar dessa situação para cobrar impostos. E esse cara, ele chegou até quando vinham os impostos, ele chegou até a rasgar os impostos e dizer que não ia pagar. Saca? Então, isso foi que motivou o governo a ficar mais atento em relação a isso. E 5 de outubro de 1897, acabar-se a Guerra Sertaneja. Isso já é no final, certo? Mas antes disso, em 1896 é onde começa. Começa em 1896, termina em 1897. Bom, naquela época, como eu já falei, existiam muitos contrastes sociais de extrema pobreza. Ainda bem que hoje o nosso país não tem mais isso, né? Não tem mais contraste social. O sertão baiano, ou seja, sertão é o que não está não é a capital, não é o litoral, nem nada disso, está dentro mesmo, é o interior baiano. Sabe? Todos esses cenários se passam lá. E vem também um nome que daqui a pouco eu vou falar mais sobre ele, que é o Euclides da Cunha, com a publicação do livro Os Sertões, que sai um pouco do contexto histórico e para o contexto literário. Esse daqui foi o que marca o pré-modernismo no Brasil, de um contexto literário. De um contexto histórico, foi nada mais do que ele relatou, ele foi uma testemunha ocular do que aconteceu em Canudos. E ele relatou isso em seu livro, por isso que é de grande importância esse livro em relação a todo esse contexto. O que acontecia também? A Grande Seca, que durou entre 1877 a 1879, devido ao fenômeno El Niño, ficou muito tempo aqui sem chover,
E por causa disso, a galera estava perdendo plantação, estava perdendo o pasto, e a galera estava perdendo tudo que tinha, e estava meio que precisando realmente de um líder. E daí onde surge essa figura, o Antônio Conselheiro. E o que acontece? Eles construíram Canudos, certo? E eles estavam com uma igreja, mas como vinha muita gente e já estava ficando bem maior do que eles imaginavam, ele precisou construir uma igreja maior. E para isso ele encomendou madeira em Juazeiro, certo? Eles pagaram a madeira e esperaram, e passaram um tempo, passava, e essa madeira não chegava, e passava o tempo e não chegava, até que eles se combinaram de ir para Juazeiro para reivindicar. E se eles não dessem, eles iam realmente tomar tudo. E quando o governo descobre isso, o que eles fazem? Eles colocam aproximadamente 100 homens em Juazeiro, enfileirados, prestes a atacar se eles avançassem. Daí morreram 10 soldados do governo e 17 ficaram feridos. E isso foi meio que o estopim para a guerra acontecer. Porque, veja bem, Sertão Baiano, interior lá, grande seca devido ao El Niño, a galera não tinha vegetação, não tinha gado, extrema pobreza, situações insalubres, a galera estava revoltada. Aí ele surge meio que um Messias mesmo, o Antônio Conselheiro, e a galera estava realmente incitada a fazer uma revolta por conta do governo que estava acontecendo ali. Então, isso daqui em relação a Canudos foi o estopim que marcou o início da Guerra de Canudos, em outubro de 1896. Aqui já estava no final do governo, mas o que acontece é que naquela época, hoje em dia quando a gente elege um novo presidente, ele assume no começo do ano, dia 1º de janeiro. Lá não, por uma menção à República, quando o presidente ganhava as eleições, ele assumia no dia 15 de novembro, como uma menção realmente à República. Bom, isso aqui foi o estopim em outubro de 1896. Certo? O governo, já sinalizado com isso, ele, em janeiro de 1897, a comando do tenente Febrônio, ele organiza mais ou menos 500 homens para atacar Canudos, certo? E o que acontece? Quando os caras chegam lá em Canudos, que vê aquela multidão organizada, muitos deles morreram, é claro, muitos soldados, mas grande parte desses soldados fogem, abandonam o local, que viu que não tinha chance. 500 não era um número suficiente para bater Canudos. E o que acontecia? Quando eles fugiram, muitos deles deixaram as suas armas lá. E nesse contexto foi que Canudos conseguiu ter a posse de um armamento realmente de guerra. Porque até então, em outubro de 1896, eles não tinham armamento de guerra. Muitos deles iam com foices, machados, ferramentas do uso cotidiano. Não, porque eles não tinham como ter acesso a essas armas. E foi aqui que eles têm acesso às armas, em janeiro de 1897. Em março, o Euclides da Cunha já tá enfurecido com toda essa situação que está ocorrendo no Brasil. Ele manda o coronel Moreira César ir lá. Aqui já não eram mais 500, eram 1.500 soldados. E ele tem, se não me engano, ele
ou é o Febrônio, mas se eu não me engano é ele mesmo, que ele tem uma frase famosa, que ele diz, porque eles vieram do Rio, a capital nessa época era o Rio, no Brasil, eles pegaram um barco e tal, vieram, chegaram em Salvador com um armamento de guerra e empurraram esse armamento de Salvador até o interior da Bahia, só para bater Canudos. Aí o que esse coronel fala? Ele diz, hoje a gente almoça em Canudos, eu vou almoçar em Canudos hoje, fazer só um lanchinho, mais tarde, hoje mesmo, eu vou para Salvador e pego o barco e volto para o Rio. Mas isso não aconteceu. O que aconteceu lá? É que não foi suficiente também 1.500 homens para bater Canudo. E esse coronel acaba sendo atingido e morrendo na batalha. Aí o Euclides da Cunha já está muito enfurecido. E o que ele faz? Não deu certo essa investida, não deu certo essa, daí que surge a quarta expedição. Em junho de 1897, o presidente chama o ministro da guerra, vai com o exército lá, o Carlos Bittencourt. Ele chama o exército e consegue reunir aproximadamente 5.000 homens para lutar contra Canudos. E foi aí que aparece o Euclides da Cunha, que é um jornalista do Rio. Ele é mandado a Canudos para relatar o que estava acontecendo lá. Ele era mandado do governo, obviamente ele tenderia a puxar mais para o governo, mas quando ele chega lá, ele se depara com uma situação totalmente diferente do que ele pensava. Porque para que o povo engolisse toda essa situação de Canudos, o governo teve que ludibriar um pouco as pessoas, dizendo que eles queriam a volta da monarquia, eles não pagavam impostos e tal, para conseguir que a população se mobilizasse aí. Mas quando o Euclides da Cunha chega lá, ele vê que o cenário não é bem assim, é totalmente diferente. São trabalhadores que só querem viver em paz no seu lugar, na sua terra, sendo massacrados pelo exército. E um pouco mais à frente aqui tem um trecho da obra de Euclides da Cunha, Os Sertões, que ele diz o seguinte: Canudos não se rendeu, um exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo, expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo. Caiu no dia 5 ao entardecer. Quando caíram, os seus outros defensores, que todos morreram, eram apenas 4, um velho, 2 homens feitos e uma criança, frente aos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Essa é a interpretação dele em relação ao que acontecera lá. Ele relata isso em sua obra. E por que essa obra é tão importante? Porque meio que após essa revolução, as outras, o governo tenta que meio que esconder o que aconteceu, porque isso aqui foi, de certa forma, foi uma vergonha para o Brasil. Um grupo que era tão pequeno, apoiado por um cara normal, um peregrino, considerado meio que um Messias, ficar tão grande e ter tanto poder assim, em que foram precisos 4 expedições para conseguir derrubar Canudos. Então, o que o governo queria fazer? O governo queria, a todo custo, depois disso, esconder tudo. Mas como ele foi uma testemunha ocular e estava, digamos, do lado certo, ele relatou o que ele viu. Nessa época, o Euclides, quando ele publicou Os Sertões, foi de grande importância, até hoje não só para a história, mas também como literatura, certo? E o que acontece ao ser um cenário pós-guerra?
os caras tinham tanto receio de acontecer mais alguma coisa que os caras salgaram e depois queimaram o território lá em Canudos. Mas hoje em dia ainda é possível visitar até um parque estadual de Canudos, mas boa parte da cidade foi queimada, eles salgaram. Quando ocorreu isso aqui, junho de 1897, com a caída de Canudos, o Antônio Peregrino, que era o líder, ele já não se encontrava mais vivo. Ele não morreu por uma batalha. Ele tinha morrido devido a uma doença, né? E ele foi enterrado lá. Mas o que os caras fizeram? Eles desenterraram Antônio Conselheiro e eles levaram para um legista de São Paulo, cortaram a cabeça e levaram para um legista de São Paulo para analisar se ele tem algum problema mental, porque o governo achava naquela época que sim, porque eles não conseguiam compreender as ideias dele, mas depois que o legista analisou tudo isso, viu que não tinha, e assim se encerra, digamos, esse período, essa história de Canudos. Uma grande guerra matou cerca de 25 mil pessoas, grande número de mortos aí em todo o sertão baiano.